administração desse recurso, porque é o teu, Pai, é o teu dinheiro que está sendo depositado aqui. Queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Pode se assentar. Digam obrigado, hein? Glória a Deus. Israel, bom te ver aí. Seja bem-vindo à Casa Nova. Se você não tinha vindo aqui ainda, né? Seja bem-vindo. Que Deus possa aí falar teu coração. Que seja um tempo aí que o Senhor possa ter liberdade de agir na sua vida. Amém? Hoje nós vamos falar, irmão, de uma arma ou ferramenta, ou acho que é uma arma, né? Muitas vezes é uma arma, muitas vezes é uma defesa, que é a oração. A oração tem poder. Talvez nós ouvimos muito falar sobre isso e não entendemos muito bem esse conceito de oração tem poder. A oração pode chegar, irmãos, a lugares que o nosso corpo não chega. A oração pode chegar em lugares que a nossa visão não alcança. A nossa oração, irmão, pode chegar em lugares que nós não podemos tocar. E muitas vezes nós ficamos esperando esse sentir de orar. E como na verdade Deus fala para a gente orar em todo tempo. Deus não dá ordem, irmão, de orar em todo tempo. Muitas vezes você fala, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que parar, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que estar no meu trabalho, aí eu dou uma fugidinha, vou no banheiro. Eu tenho que parar e ir lá no cafezinho para dar uma orada. Na verdade, irmãos, nós temos que estar com esse espírito de oração em nós o tempo todo. E a oração, ela é uma conversa com o Senhor. A oração, irmãos, ela acessa lugares em Deus que muitas vezes nós tentamos alcançar de outras maneiras, mas é a oração que faz isso. Talvez você fale, vou fazer um voto para alcançar o coração de Deus. Isso é válido. Mas a oração, irmãos, tem um acesso a Deus que vai muito além de qualquer voto. A oração, eu gosto de imaginar isso, né? Nunca falei isso aqui, mas eu vou falar hoje. A oração, ela penetra o mundo espiritual. E ela vai enchendo. Quanto mais você ora, mais esse mundo espiritual vai se enchendo da tua oração. E chega uma hora que isso transborda e acontece no físico. Eu creio assim. A Dorcas pode me corrigir se eu estiver errado. Mas a oração para mim é isso. A oração não tem um limite. Eu vou orar uma vez, vai acontecer as coisas? Pode ser que sim. Mas pela minha caminhada e pelo aquilo que eu conheço do Evangelho, geralmente é necessário algumas horas de orações, ou alguns dias de orações, para coisas acontecerem em nossa vida. Hoje eu quero falar com você que muitas vezes a nossa oração, quem está do nosso lado não consegue entender. Quando você está passando por uma situação de aflição, que você ora ao Pai, muitas vezes as pessoas que estão do seu lado não conseguem entender aquilo e acham que você está querendo chamar atenção, acha que você está carente, acha que você tem algum desequilíbrio emocional, acha que você precisa procurar um psicólogo ou um psiquiatra, mas ela não entende que a sua luta ou a sua guerra e a sua conversa com Deus é outro nível que a dela. E nós, como cristãos, devemos entender que eu tenho o meu modo de falar com o Senhor através da oração. A irmã Forzinha também tem. Como também o Israel, a Dorcas, a Ellen, cada um tem o seu meio e o seu modo de orar e falar com o Senhor. Muitas vezes nós vamos orar e vamos pedir coisas. É válido. Mas a oração, na verdade, é um diálogo. É uma conversa com o Pai, na qual você precisa ter todos os dias para você ter intimidade com Deus. A oração nos dá esse privilégio de intimidade com Deus. E é interessante que Jesus não precisaria orar o tanto que ele orou, porque ele era o próprio Deus. Mas como ele se fez homem aqui, ele quis nos ensinar algo. Ele quis mostrar com a própria vida dele, com a própria caminhada dele, que era, se necessário, uma vida de oração. Talvez na sua casa você não fique ajoelhado lá, você não tem esse tempo, você não é o seu estilo. E ok. Mas você precisa estar, irmãos, orando em todo tempo. Nós precisamos vigiar, porque esse mundo é muito mau. Esse mundo nos dispersa muito fácil. Às vezes você está ali orando, e aí chega ali uma janelinha do WhatsApp, aí você já vai olhar aquilo lá, pronto, já se perdeu. A intimidade, aquele momento de intimidade que você teria com o Senhor, você não tem. Eu tenho certeza que todos que aqui estão, que já namorou ou que namoram,
É louco isso, né? Você sabia, Eli, uma coisa que eu tenho falado aqui, ó, sabia que os casados podem também beijar na boca? Sabia disso? Cara, é incrível isso, né? Os casados podem ficar abraçados dentro de casa, às vezes. Então, as pessoas que namoram, às vezes quando você está namorando, não. Por isso que você casa, dá uma relaxada, né? Né, Caio? O Caio tá em lua de mel ainda, tal, aí outra pegada. Mas você baixa um pouco a guarda. Quando você está namorando, irmão, você quer aproveitar todo o tempo. Todo o tempo você quer estar perto, quer dar um beijo, quer dar um abraço, quer pegar na mão. E só aí também está se namorando, é só até aí que vai também. É isso. Mas depois a gente dá uma paradinha. A mesma coisa é a oração. Tem hora que você está ali naquele fervor ali, buscando e orando, e orando, e orando. E você está cheio, está cheio. Aí quando a presença vem, você descansa. E hoje nós vamos falar, irmãos, de uma pessoa que ela orou ao Senhor, querendo algo. E o interessante é que quando o homem de Deus viu essa mulher, vou falar sobre Ana, inclusive, quando o profeta viu essa mulher orando, na qual não saía mais voz da sua boca, ele achou que ela estava embriagada, bêbada. Achou que estava com algum problema mental ali. E ainda quis chamar a atenção dela, como ela poderia estar daquele jeito dentro do templo. Só que somente ela sabia a dor que ela estava passando. Porque quando a pessoa, no caso de Ana, ela era estéril, não é algo aparente. A pessoa que é estéril não chega na igreja mancando. Quem é estéril não chega na igreja com uma mancha no rosto, ou um buraco na cara, sei lá, uma lepra. Não mostra. Então, o profeta olhou para ela, viu uma mulher normal, só que quando ela estava suplicando ao Senhor por algo, ele não conseguiu ver além disso, além da aparência. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós não conseguimos ver além da aparência. Nós começamos a julgar. Talvez a pessoa vem num culto, se ajoelha, está ali, e você fala, para que isso? É necessário isso? Se é uma igreja que tem ali a mídia bem ativa, que tira foto, aí vai falar, é só para sair na foto. Só para o pessoal da mídia chegar e pegar aquele melhor ângulo ali, de joelhado, supostamente vai sair uma lagriminha, se der sorte, e tirar uma foto. Mas isso não importa, irmãos. Não importa quem está do seu lado, o que importa é a sua entrega e a sua conversa com Deus. E 1 Samuel 1, está escrito assim. 1 Samuel 1. Irmãos, a tecnologia é uma bênção, né? Não, 1 Samuel 1, 1. A minha versão NVI está fiatão. Está escrito assim, ó. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia à sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Interessante, irmãos, que esse homem amava tanto a esposa dele, que não era importante aquilo para ele, um filho com ela. Certo que já tinha outros filhos, mas ele não conseguia entender a importância de um filho para ela. Ele não conseguia entender que para ela era uma falta que não era o amor dele que ia suprir. Ele não entendia que muitas vezes essa falta que ela tinha não era o amor de Deus que ia suprir. Ela precisava de um filho, ela queria um filho. E a Penina, com certeza, humilhava ela todos os dias.
Quando você tem, irmãos, uma pessoa que sabe qual que é a sua fraqueza e te aponta o dedo todos os dias, é muito ruim. Talvez você está num momento, numa situação de fragilidade, uma pessoa sabe disso e ela vai imputar sobre você um peso, imputar sobre você algo que o Senhor mesmo não faz. E muitas vezes, nesse momento de fragilidade, nós pegamos aquilo como uma verdade. Talvez quando você está fraco, talvez você está com mais a sua emoção mais abalada, o que eu falar para você vai ser uma verdade. E muitas vezes o Senhor fala totalmente ao contrário, muitas vezes. Talvez a Ana achou que ela era uma pessoa que, como a gente fala, né, hoje, né? Deus, onde foi que eu pequei? O que é, Pai, que eu fiz de errada? No texto não fala sobre isso, mas eu acredito que, como nós, ela passou por esses questionamentos. Quando nós estamos numa situação, irmãos, que nos falta algo, o primeiro questionamento que nós fazemos ao Senhor é: aonde eu estou errando? Aonde eu estou pecando? O que é que eu fiz de errado? O que é que eu deixei de fazer que o Senhor está me punindo com isso? E, na verdade, não é nada a ver com punição de Deus. Há um tempo para todas as coisas, amém? Há um tempo determinado para todas as coisas e nós não conseguimos discernir esse tempo. Talvez você está passando por um tempo de luta e acha que isso é eterno, mas o Senhor já determinou um prazo para aquilo. O Senhor já deu um ponto final naquilo. Deus, quando Ele nos permite passar por situações, irmãos, Ele já nos está vendo nós lá na frente, fortalecidos naquilo, com experiência e com a bagagem para ajudar outras pessoas a superar e a passar a situação que nós passamos. Isso é interessante porque Deus, quando nos abençoa, não é só para nos abençoar. Ele quer abençoar quem está ao nosso redor. Então, quando eu saio de uma luta, Deus quer, através da minha experiência, abençoar pessoas que estão passando por aquela situação. Ana via Penina com os filhos e filhas, e o marido, de certo, via a situação da esposa, a tristeza, a aflição, a agonia dela, e ele fazia uma porção dobrada. A linguagem de amor dele era essa, para falar: ó, benzinho, chuchu, tchutchuquinha, minha pombinha, eu te amo, não fica assim não. Olha o que eu estou fazendo, é por você, não se preocupa com o resto, não se preocupa com os meninos. No 6, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Irmãos, não são meses, não são dias, ano após ano. A humilhação de Penina era constante, porque fala continuamente. Então, ela acordava já pensando e maquinando algo contra Ana para deixar mais para baixo. E talvez Penina conseguia ver o amor de Eucana, que era muito maior que o dele para ela. Ele conseguia ver Eucana, vocês tratando Ana diferente, mais brando muitas vezes. E de certo ela via o sacrifício que ele fazia dobrado para ela. E isso deveria também irritá-la também. Porque ela pensava, né? Porque nessa época o bom era ter filho. O cara próspero é o cara que tem a casa cheia. Hoje em dia, né, Diegão, não é muito assim, né? Passou de 3, aí você já, né? Aí tinha que comprar uns NAN ainda da vida, né? Não cai. Comprar os NAN, aí você... Mas naquela época não, naquela época, quanto mais filho, o cara tem posse. E no norte também era muito comum isso antigamente, né? Hoje em dia eu não sei, mas antes era bem comum. As pessoas terem 10 filhos. Cara, eu acho isso incrível. Hoje nós ficamos com 2 filhos ou com 1, a gente fica doido. E as pessoas tinham 10 filhos e era assim, um todo ano praticamente. E tá ok. Soltava os meninos no quintal lá. Deixa comer terra, comer o que for, não tem nem aí. E Ana via esses meninos no quintal correndo. Será que os filhos de Penina também não davam cutucadinha também em Ana? Será que esses meninos também não davam um jeito de soltar uma piadinha, de falar algo que prejudicava e que machucava a Ana? E de certo, Eucana via tudo isso.
Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Irmãos, as pessoas não conseguem entender muitas vezes as nossas guerras e lutas. Tem vezes que eu e a Fernanda estamos passando por alguma situação, eu falo para ela, assim, não é com você, não tem a ver com você. Não tem nada a ver com você, fique em paz. Só que nós transparecemos, né, o nosso emocional. A gente não consegue, muitas vezes, dar uma segurada. Por mais que não é a pessoa acaba levando. Às vezes você está no seu trabalho, tem a afronta do seu chefe, perseguição, seja lá o que for lá. Aí quando você chega em casa, às vezes você desconta na esposa ou no marido, mas não é com ela, não tem nada a ver com ela. E aqui, o marido estava falando o seguinte: Ana, eu te amo tanto, tanto, que não importa mais nada para mim. Só que, irmãos, o problema não é amar. A questão não é ela amar. A questão é o filho. A questão era a afronta. A questão era a perseguição que ela estava passando. A questão era, irmãos, que todo dia era humilhada por uma questão que ela não tinha controle. A pessoa não nasce e fala: você é estéril, não quero ter filho. A pessoa não pode, a pessoa não tem esse controle. Imagina só, você nasce numa situação dessa e por aquilo que você nasceu, que você não teve controle, uma pessoa fica todos os dias apontando o dedo por aquilo na sua vida, aquela falha. Talvez lá no passado você cometeu alguma falha, alguma gafe, ou escorregou em alguma coisa aí, e aí você se acertou com o Senhor, mas todo dia aquela pessoa que está do seu lado aponta o dedo para você e fala coisas referentes àquilo. E aí, no momento de lucidez, a pessoa fala: mas eu te amo, você é tudo para mim. E não tem a ver com amor, tem a ver com sentimento, tem a ver com feridas que estão causadas no nosso coração, que somente o Senhor pode curar. Ana estava numa depressão, vamos dizer assim, porque ela não comia, chorava, estava deprimida. Ela precisaria de um psicólogo urgente, precisaria de terapia. No 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: irmãos, isso aqui que Ana fez é uma coisa que eu já li esse texto várias vezes e eu fico impactado. Ana queria tanto um filho e ela fala para o Senhor: se o Senhor me der um filho, eu devolverei para o Senhor. Cara, ela queria tanto uma criança. E porque quando ela vai ter a oportunidade de ter isso lá na frente, o que ela faz? Ela entrega para o Senhor. Porque a questão, irmãos, não era criança. Não é questão de criar ou não vai criar. A questão é de suprir uma falta que estava faltando no coração dela e na alma dela. E ela estava amargurada. Ela estava triste. Estava deprimida. Estava chateada. Ela precisava de uma criança. E aí, nesse momento, ela faz esse pedido para o Senhor: se o Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não esquecer da tua serva, mas se deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho.
Irmãos, imagina só a situação que você está. Você tem perseguição já na sua casa, 24 horas. Você vai para a igreja para ter um momento com o Senhor. Aí o pastor, engraçadinho, fala para você, sai dessa vida. Aqui não é lugar para isso. Como você ousa vir para a igreja embriagada? Como você ousa estar na presença do Senhor desse jeito? Irmãos, para nós é muito fácil ir pela aparência. E aí volto a falar que no começo eu disse isso, às vezes as pessoas se jogam no chão, choram, pulam, e nós ficamos falando, para que isso? Nós não conseguimos entender a dor que a pessoa está passando, e a angústia, e o desejo daquela oração chegar ao céu. Lembra que eu falei que a oração vai preenchendo o mundo espiritual e ela transborda no físico? Nós não sabemos a quantidade de oração que é necessária para encher. Eu não sei quanto tempo eu tenho que ficar orando para algo acontecer na minha vida. E como eu disse, pode ser que tem coisas, Diego, que você ora hoje e acontece daqui a pouco. Tem coisas, irmãos, que é anos e anos orando. É ano e ano você conversando com o Senhor sobre aquilo. Até chegar o momento, irmãos, que você fala, não é para mim. Ah, vai vir agora? Já passou. Já estou velho. Não tem mais o que fazer com isso. Mas a Ana insistia com o Senhor sobre algo. E aqui ela fez um voto, irmãos, que para nós é muito difícil. Eu tenho 3 filhos. Entregar um deles para o Senhor assim, para não ver nunca mais, para ficar no templo, é difícil. Eu tenho 3. Ela não tinha nenhum. E o único que ela ia ter todo aquele processo de gestação, 9 meses. O menino ia sair, ela ia dar de mamar para o menino, e passando essa fase, ela iria entregá-lo ao templo. Quem é mãe sabe como isso é difícil. Você amamentar uma criança e você depois ter que entregá-la para alguém tomar conta. Para você entregar para uma pessoa que você não sabe muito bem como que vai ser o cuidado, se vai ser igual ao seu, se vai ter os mimos que você vai dar, se vai ter aquelas manhas que a mãe sabe dar. Mas ela não se importou com isso, porque ela sabia o que ela estava fazendo. O sacerdote achou que ela estava embriagada, mas ela estava muito lúcida. Ela estava perfeitamente lúcida e sabendo tudinho o que ela estava falando. E aí no 15, Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz. O que Deus de Israel o Deus de Israel conceda a você o teu pedido. Irmãos, olha só a posição de um homem de Deus. Um homem que deu uma mancada no começo. Ele falou, ixi, agora deu ruim, hein? Falei que a mulher está embriagada, ela está orando e está pedindo ali, meu. Cara, eu achei que a mulher estava bêbada. Achei que a mulher estava possuída. Ela estava orando. E aí ele fala, o Deus de Israel vai fazer o que você pediu. Cara, a mulher ganhou o dia. Se ela tinha alguma dúvida, se ela estava angustiada, eu tenho certeza que por esse momento a alegria dela voltou de novo. Ela ressuscitou. Quando você está no lugar, irmãos, que Deus fala assim, ó, Deus vai fazer o que você pediu, imagina só a sua alegria. Imagina só, Dorquinha, você está aqui de boa aí, ó. Aí eu falo para você, Dorcas, isso que você pediu agora, Deus vai fazer. Uau, que incrível. Cara, não tem como a tristeza ficar num lugar desse. Não tem como a angústia permanecer num ambiente desse. Porque por mais que ela estava triste, veio uma palavra do Senhor. E é essa palavra do Senhor que nos anima, que nos fortalece, que nos empurra e nos faz avançar cada dia mais. Talvez você está numa luta aí com o Senhor já tem uns dias, mas eu quero te falar hoje, irmãos, profeticamente, Deus ouviu a sua oração. E o Deus de Israel vai fazer o que você pediu. Tenha paciência, creia, não desanima. Nós estamos hoje numa quinta profética, irmãos, e a palavra de Deus nos dá esse respaldo. Deus está ouvindo. O nosso Deus, irmãos, Ele não está aqui, ó, cruzado os braços, e vendo você sofrendo, sendo humilhado, e está de boa com isso. Eu não creio num Deus assim.
que está vendo um filho ou uma filha dele passando por situações e fala, é pouco ainda. Não quero nem saber não. Tem outro filho mais queridinho, vou cuidar do outro filhinho que é mais queridinho, dá menos trabalho. Não tem isso, irmãos. O Deus de Israel está olhando para você. Só que as coisas acontecem no tempo dele. A Juliana, quando estava gestante, teve um tempo até aparecer a barriguinha, né, Ju? Aí está ali, ó. Mas ela já queria já cortar a fila no banco, já queria ficar, né? Você está no banco de preferencial. Estava só ali, ó. E do nada, irmãos, nós parece que tão bom assim, não é assim? Já acorda, parece que o troço está desse tamanho já. Cara, só foi dormir ontem, não tinha nada, hoje já está com um troção já na frente aí. Irmãos, e o processo de 9 meses? No começo é muito enjoo de café. Umas dizem que enjoo do marido, mas não sei se é golpe. Cheio de comida. Aí começa a andar diferente. Começa a ficar mais largo, né, o nariz, para poder entrar mais oxigênio. É sério, acontece isso mesmo. Aí a barriga começa a crescer, umas cria estria, outras não. Irmãos, há um tempo de gestação para as coisas acontecerem. Há um tempo. É forte. Há um tempo. Talvez a sua oração, irmãos, está nesse período de gestação. Que as coisas estão se adaptando para que quando a promessa vier, irmãos, ela venha com saúde, venha com vigor, para que você possa desfrutar dela na totalidade. Não fique preocupado que está demorando. Confia no Senhor. Confia no Senhor. E eu tenho falado muito com Deus, né? Meu Deus, é agora? É agora, Deus, que vai acontecer o meu milagre? É hoje. Estou facinho, Deus. Podia ser hoje, hein? Eu posso falar, Florzinha, podia acontecer hoje, né, Florzinha, aquele milagre, né? Hoje seria o dia ideal. Só que, irmãos, não acontece no dia. E aí? Eu vou esquecer? Eu vou virar as costas para o Senhor? Vou deixar de vir na igreja? Vou deixar de fazer tudo que eu estava fazendo? Não. Talvez o dia seguinte aconteça. Talvez no ano que vem aconteça. Talvez daqui 5 anos aconteça. Talvez aconteça para os meus filhos. Mas tenho certeza, irmãos, que vai acontecer. O nosso Deus Israel ouviu e ouve as nossas orações. E Ele vai fazer, irmãos. Se você está orando, crendo, vai acontecer. Só que há um tempo de gestação para isso. No 18, ela disse, espero que seja benevolente para a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor... Irmãos, marca na sua Bíblia aí. E o Senhor se lembrou dela. Quer dizer que nosso Deus tem amnésia? Ele esquece? Não. Não. Mas no tempo que a bênção acontece na sua vida, é o dia que o Senhor está se lembrando de você. Eu tenho situações que todo dia eu lembro do Senhor. Tem algo que eu busco, irmão, já tem 3 anos já com o Senhor, que eu tenho certeza que Ele falou comigo. Talvez lá na glória Ele fale assim, não foi eu que falei, você entendeu errado. Mas até hoje, irmãos, eu tenho essa convicção que Ele falou algo para mim, e todos os dias, praticamente, eu lembro Ele disso. Não que o nosso Deus vá se esquecer, irmãos, mas eu não posso esquecer da promessa. Eu não posso me permitir esquecer da promessa que o Senhor me fez. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós estamos ali falando com o Senhor, batendo, e não acontece nada, as nossas forças se acabam. E sabe o que eu tenho que fazer quando isso acontece? Alguém sabe? Continuar é uma boa, mas descansar. Eu tenho que descansar no Senhor. Se eu estou, irmãos, fazendo de tudo e não acontece nada, estou me esforçando, estou lutando, estou guerreando, eu tenho que descansar no Senhor. E no devido tempo, o Senhor vai se lembrar de mim. E o nosso Deus, irmãos, é maravilhoso que quando Ele faz uma bênção, derrama uma bênção sobre as nossas vidas, é para humilhar Satanás.
para Ele mostrar que Deus em nossa vida é muito maior. É muito maior. Quando Satanás fez tudo o que fez com Jó, depois que passou aquele vendaval todo na vida de Jó, Deus fez muito mais na vida dele. Deus deu muito mais para ele do que ele tinha. O nosso Deus faz isso, irmãos. Mas eu não posso caminhar com Deus por causa disso, mas eu tenho que saber que Deus faz isso. Então eu vou estar por um tempo ruim, mas daqui a pouco vou estar bom? Pode ser. Pode ser. Eu, quando estava doente, eu falava para Deus, Deus, se eu quiser me curar, cura. Se eu não quiser curar também, Deus, não vai mudar nada o que eu sinto pelo Senhor. Não vou parar de fazer o que eu estou fazendo por causa disso. Mesmo que eu estiver andando de cadeira de rodas, eu continuarei fazendo o que o Senhor me pediu para fazer, indiferente de cura. E é isso que Deus quer, irmãos, de nós. Um coração grato por quem Ele é, não pelo que Ele faz, não porque é aquilo que Ele pode me proporcionar. E Ana provou da melhor parte disso, irmãos. E eu volto a falar para vocês que depois da palavra que ela recebeu, que Deus ia fazer, o semblante dela mudou. E como nós vemos aqui, ela estava, o seu rosto já não estava mais abatido. Tenha ânimo. Talvez você chegou aqui abatido hoje, desanimado, cansado. Deus vai mudar, irmãos, a sua história. Deus vai mudar. O seu semblante não vai ser mais abatido. Vai ter alegria, vai ter vida em você novamente. Eu declaro isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual do Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido, faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Em algumas versões fala o que ele disse a você. Então ela ficou em casa e criou seu filho, até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, além da nossa oração, falta-nos adorar ao Senhor. E eu não digo adorar o Senhor cantando, não é essa adoração. Às vezes você está aqui, estou adorando, estou cantando um louvor. Não é isso. Adorar o Senhor é muito mais do que isso. É algo que sai de dentro de você, que sai do seu coração. Daquilo que seu coração está cheio, é essa adoração que vai chegar ao céu. Se você só tem música que você repete quando joga no telão, isso não é uma adoração. Não tem nada a ver com isso. Mas que você possa orar ao Senhor e adorar ao nosso Deus. Porque só Ele é digno de adoração. Muitos de nós, quando tem uma graça alcançada, como diz aí, nós esquecemos muitas vezes de voltar e adorar o Senhor por aquilo. Eu quero festejar, eu quero curtir, eu quero aproveitar daquele bem. Isso não está errado. Mas vamos mudar o nosso modus operandi a partir de hoje? Vamos começar a receber essa bênção e já adorar o Senhor logo em seguida? Não deixa quando aquela bênção se esfriar um pouco, já não tem mais valor, já passou do prazo ali. Não, agora sim, agora perdeu a... Isso já é motivo de você adorar, irmãos. E a gente muitas vezes não consegue chegar a esse nível. A oração, ela rompe fronteiras. Muitas pessoas estão aqui hoje, não digo aqui, né, na igreja em si, orando por pessoas que estão em missão. Pessoas que foram enviadas a nações para levar o Evangelho. E muitas vezes o que sustenta essas pessoas lá em campo é oração.
É algo que ninguém vê, é algo que ninguém apalpa, mas a oração, ela tem esse poder. Talvez uma criança está chorando e você chega e começa a orar pela criança, ela vai e se acalma. Talvez você está aflito muitas vezes, chega uma pessoa, coloca a mão no seu ombro e ora com você e aquilo cessa, porque a oração tem esse poder também. A oração, irmãos, faz muito mais do que você imagina. Às vezes nós estamos em casa, muitas vezes entediados com algo, e quando nós começamos a orar, o ambiente da nossa casa muda. Não sei se vocês já provaram disso, eu já provei disso. E muitas vezes, irmãos, uma coisa que é engraçada é que às vezes o ambiente não muda, mas a minha visão em relação ao ambiente muda. Isso é maravilhoso, porque a oração tem esse poder de transformar. Não cessem de orar. Não cessem de orar. Orem todo o tempo. Não precisa fazer da sua oração um ritual, na qual você tem que, não, agora eu preciso pôr um louvorzinho, agora eu tenho que ajoelhar, eu tenho minha mantinha de oração, ou minha espuminha de oração, que eu ponho no pé ali, vou lá. Não precisa fazer isso, irmãos. Se você tem esse tempo, beleza, mas não faça disso um ritual, na qual você sempre vai ser obrigado a preparar aquele ambiente, pôr a mantinha, pôr louvor e tal, para orar. Às vezes, irmãos, é simples. Eu estou sentado no sofá, estou falando com o Senhor, estou tendo um diálogo com meu Pai. Às vezes em casa eu estou conversando alguma coisa e eu falo, é Deus. Às vezes é Deus, é porque tá difícil alguma situação. Mas tem coisas que Deus está me falando ali já, e eu falo, é Deus, é isso. É sobre isso que eu estou falando, é isso a resposta que eu queria, é esse caminho que eu estava precisando, essa direção, na verdade, que eu estava precisando. E eu falo, é Deus. Ela podia falar, amor, esse é Deus do que é? Fica nós dois conversando, eu e Deus, e ela lá no meio, lá, eu não consegue entender nada, e eu mando um é Deus. Mas, irmãos, tem que ser constante a nossa busca com o Pai. A nossa vida tem que ser pautada e, na verdade, guardada pelo Senhor em tudo. Se eu acordar de manhã e não agradecer ao Senhor, não falar, Senhor, cuida do meu dia, vai na frente, eu tenho que pegar, para aqueles que precisam sair de casa, andar de moto, como o Israel, né? Deus, coloca os teus anjos acampados. Pai, me guarda, esse trânsito é um caos, põe os teus anjos lá. Não deixa que nem... O Caio também, né? O Caio também, só que o Caio é rolê, né, meu? Motão, speed, final de semana, vai no grau tomar um café. A Ellen, aí, pronto, aí, vai começar a pipocar agora, todo mundo. Aí, Israel, o pessoal não aguenta, né, meu? A Ellen também, o Caio também. Deus nos guarda. Eu também sou motoqueiro também, irmãos. Motociclista, tá? Eu não sou motoqueiro, não, motociclista. Deus nos guarda. Nos guarda. Eu tenho que preparar esse ambiente, irmãos, para a minha saída ser guardada pelo Senhor. Às vezes você sai de casa na sua correria, irmãos, e as coisas vão acontecendo, e você fala, meu, o que está acontecendo? Está tudo dando errado. Mas se você parar um pouco e refletir, faltou algo quando você saiu. Faltou uma oração, um agradecimento, uma adoração. A Rayane vai lá para a escola lá com aqueles meninos lá, tudo abençoado. Ela tem que orar para Deus guardar ela, para não dar uns murros nas crianças lá. Não, querendo, não faz isso não. Não faz isso não, não faz isso não. Ela é uma bênção, a Rayane é uma bênção. Irmão, eu tenho que orar todo tempo para Deus guardar. Para Deus cuidar da minha mente. Irmãos, a nossa maior luta é aqui, ó. É aqui que o inimigo investe pesado. Se eu não estiver orando, irmãos, se eu não estiver adorando o Senhor, ele entra aqui na minha mente e faz um estrago que você não tem noção. O inimigo começa a colocar mentiras na sua cabeça e você vai achar que é verdade. Vai falar coisas a respeito do nosso Deus que não acontece, ou que Deus não fez, não falou e não fez. E você vai achar que aquilo não é verdade porque você está ali, ó, com a mente vulnerável. Você não guardou ela em oração. Eu preciso, irmãos, que vocês entendam isso. A oração nos faz mais íntimo de Deus, faz eu entender os propósitos de Deus para a minha vida, faz eu caminhar nesse mundo sabendo que o Senhor é quem nos guarda. Oi, família. Aí sim, hein? Chegou bem quietinho para ninguém chamar a atenção, né? Cada um tem um pastor que merece. Sejam bem-vindos à nova casa. Amém? A nova casa, continua sendo nova casa.
Olha só o que fala em Mateus 6, 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que você precisa, antes mesmo do que de pedirem. Às vezes você fica repetindo as coisas, irmãos, vai repetindo, e Deus quer com você um diálogo. Que é um diálogo. Eu não sei se você já conversado com uma pessoa assim, que fica repetindo as coisas direto, né? Não é ruim? Já falou sobre isso. Tipo eu, né? Eu repito muitas coisas, né? Mas eu espero pelo menos uma semana. Mas a pessoa todo dia ali, irmãos, vai ser muito ruim. Você quer ter um diálogo mais, sabe, mais fluido. Às vezes, irmãos, eu estou orando com Deus, chamo Deus de mano, eu esqueço. Eu falo, mano, tá difícil as coisas. Cara, e Deus fala assim, não, agora você falou, mano, eu vou virar as costas para você? Não, é um bate-papo, é uma conversa. Eu tenho certeza, irmãos, que quando você começar a orar a Deus, talvez as suas petições vão ser até menos do que o seu agradecimento, vai ser muito maior o seu agradecimento do que as suas petições. Não que você não deve pedir, claro que você pode, mas comece a agradecer primeiro, comece a dar graça primeiro, comece a adorar primeiro. Tem vezes que eu estou orando ao Senhor, irmãos, eu quero pedir algo, né? Vou orar, vou pedir alguma coisa para o Senhor, né? Aproveitar, né? Vai que. Eu acabo esquecendo de pedir, irmãos. É tanta coisa boa que Deus está fazendo em nossas vidas. É tanta coisa que às vezes você fala, é até chato eu pedir. Vai ficar até chato eu pedir. Mas Deus sabe, irmãos, porque antes mesmo de eu falar, Ele já sabe. Quando as coisas saem da nossa boca, irmão, Ele já sabe faz tempo já. Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Irmão, isso aqui não é palavra de motivação, não. Não é palavra de coach. É Bíblia. Está escrito isso, uma posta palavra. Lá em casa, se você for em casa, você vai ver que tem alguns lugares que tem versículos escritos em alguns lugares. Faça isso. Não eu que escrevo, tá? É a Florzinha. Eu só apenas recebo no vácuo as bênçãos. Faça isso. Ela escreve, irmão, faz bilhetinho, põe lá no quadro, põe não sei na onde, vai escondendo pela casa, no banheiro. Irmãos, creia. Talvez te falta muitas vezes você lembrar de algo, escreve um versículo, medita nele. Converse com o Senhor acerca desse versículo. E aqui, volta a falar, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, vai acontecer. Vai acontecer. Aí eu volto de novo a repetir, repetição, de novo. Há um tempo de gestação para isso. Não queira atropelar o processo. Não queira atropelar o processo, irmãos. Confia no Senhor. Confia nele e Ele vai fazer. Amém? Vamos ficar de pé. E para terminar, João 14, a partir do 13 ali, está escrito assim. João 14, 13. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você está vendo, irmãos, que há um propósito para isso? Para que Deus, o nosso Pai, seja glorificado. Tudo o que você pedir em nome do Senhor e crer, vai acontecer, mas não para benefício seu. É benefício seu, mas o maior motivo é para que o Pai seja glorificado. Que nós possamos ter esse estilo de vida a partir de hoje. Tudo que fizemos é para o Pai ser glorificado. A minha conduta no meu dia a dia é para o Pai ser glorificado. Como eu trato a minha esposa, meus amigos, o pessoal do meu trabalho, é para que o Pai seja glorificado. Quando as bênçãos foram derramadas sobre a minha vida, o Pai será glorificado. Amém? E vai ser bênção, irmãos. É tremendo. Haverá uns dias aqui, irmãos, vai ser um culto só de testemunho. Eu creio nisso. Falha. Pai, obrigado por essa palavra em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, mesmo na nossa
deficiência, Pai, na nossa ingratidão muitas vezes, o Senhor tem se agradado de nós. O Senhor tem, Pai, nos proporcionado, Pai, momentos na qual nós devemos, Pai, glorificar o Senhor. E na qual, Pai, o Senhor tem, Pai, prazer em nos dar. Pai, eu quero te pedir, Pai, que nessa noite, Pai, que a nossa oração possa ser, Pai, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Que a nossa oração possa ser, Deus, abençoa meu irmão que está necessitado. Pai, que a minha oração possa ser, Pai, vai naquela nação, Pai, implanta o teu reino. Que a minha oração possa ser, Pai, vai, visita a família do meu amigo que está com alguma dificuldade. Que a minha oração possa ser, Pai, vai lá, Pai, naquela comunidade, Pai, e socorre os teus filhos. Pai, que a minha oração nessa noite possa ser, Pai, cura aquele que está enfermo. Vai, Pai, nos hospitais, Pai, agora, Pai, nas UTIs. Pai, derrama da tua graça naquele lugar. Derrama do teu amor, Pai. Usa, Pai, os médicos, Pai, para trazer, Pai, esperança àquele que está necessitado. Que a minha oração possa ser, Pai, vai hoje, Pai, nas escolas. Pai, guarda, Pai, os filhos teus, Pai, que estão lá. Pai, que essa ideologia de gênero, Pai, não venha, Pai, corromper nossas crianças. Que nossos filhos possam ter a mente cativa ao Senhor. Pai, que a minha oração seja, Pai, que o Senhor visite, Pai, as maternidades. Pai, que pessoas, Pai, que estão dando luz, Pai, nesse momento, Pai, possam ser, Pai, cuidadas pelo Senhor. Que o inimigo não venha tocar, Pai, em nenhuma criança. Pai, que o mal, Pai, não venha sobre nenhuma casa. Pai, que a minha oração possa ser, Pai, abençoa as igrejas, Pai, que estão aqui ao redor, Papai. Pai, fortalece os pastores. Abençoa, Pai, os pastores, Pai. Pai, nos perdoa se muitas vezes somos negligentes, Pai, com aquilo que o Senhor está fazendo. Mas, Pai, que nossa oração hoje possa ser, Pai, abençoa essa nação. Abençoa o teu povo, Papai. Liberta, cura, restaura, dá esperança, aumenta a fé. Pai, que a minha oração é, Pai, aquele que está desempregado, Pai, que o Senhor possa abrir porta de emprego, Pai, que possa surpreender a muitos, e o Seu nome será engrandecido, o Seu nome será exaltado, Papai, e glorificaremos ao Senhor. Pai, que a minha oração possa ser, Pai, aquela que está precisando, Pai, de um marido ou de uma esposa, que o Senhor mande, Pai, a pessoa que possa estar cuidando. Pai, que o Senhor possa mandar, Pai, a pessoa, Pai, que possa dar, Pai, aquilo que estão necessitando, Pai, possa dar, Pai, o conforto, o carinho, a proteção. Pai, que a minha oração nessa noite possa ser, Pai, cuida dos nossos filhos, Jesus. Cuida do nosso coração, Pai, sara a nossa alma, Jesus. Cura, Pai, as feridas, Pai, que foram causadas, Pai, por causa da caminhada, Pai, muitas vezes que temos até hoje. Cura, Pai, o coração dos meus irmãos. Levanta, Pai, o abatido, Senhor. Levanta o abatido, dá esperança, Pai, aquele que está fraco. Espírito Santo, fortalece, Pai, aquele que não tem mais força, Papai. Deixa a chuva molhar, enxagar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxagar essa terra seca. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto, e até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a
chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Amém, irmãos? Amém? Às vezes precisamos mais, sabe o que é? É do toque do Senhor. A gente precisa de dinheiro, não precisamos de emprego, só precisamos muitas vezes de uma palavra. Muitas vezes é aquela: o Senhor ouviu a sua oração, o Senhor vai fazer. Que essa possa ser a boa notícia dessa noite para a sua vida. O nosso Deus, o nosso Pai, Ele ouviu a sua oração. E Ele vai fazer, irmãos. Eu tenho certeza. Eu creio nisso. Ele vai fazer. Na verdade, irmãos, vou te falar algo. O Senhor já está fazendo. Já está fazendo, irmãos. Quando nós pedimos algo para o Senhor, Ele já está trabalhando, já está fazendo. Já aconteceu. E a fé é isso. É a certeza, né, Pan? A certeza, a convicção que já é. O Senhor já fez. Que essa possa ser a convicção do seu coração nessa noite. Sabendo, irmãos, que não precisamos de nada. Tudo já nos foi dado. O sacrifício de Jesus, irmãos, foi completo. Não faltou nada. E nós temos que fazer o que agora? Glorificar o Pai. Amém? Dá um recado, mamãe? Pode se sentar um pouquinho. Estamos caminhando para o final. Aleluia. Já ia mandar mensagem para você, família. A Pamela falou: vou pro culto. Aí a pessoa chega na bênção, glória. É que, né, pastor, ele tinha que expor, senão não ia dar certo. A Ellen tem um testemunho, resposta de orações, para completar a palavra de hoje. Venha, minha filha. Glória a Deus. Vocês me dão 5 minutos? É muita coisa. A palavra de hoje me trouxe algo tão óbvio, né, que eu penso que já era para ter testemunhado há algum tempo. Talvez não esteja dentro do contexto de vida de vocês, mas está dentro do meu e talvez faça sentido em alguma outra área para vocês, né? É muito louco, mas eu me casei com o Marcos há 5 anos e pouquinho. E o processo de conversão dele foi: nós começamos a namorar, ele começou a ir para a igreja comigo, em 2 meses ele se batizou, 2 meses depois mais 2 meses a gente estava casado, ou seja, em 4 meses tudo isso aconteceu. Exato. É assim. Não é? Se batizou, noivamos e casamos. E, cara, foi um processo, né? Porque o Marcos era um cara vida louca, né? Ele era o
o cara da quebrada que fazia o bololô, que usava a cabeça quadrada. Então, era um contexto de vida com decisões erradas e várias coisas no desvio de caráter dele. E que só podem ser transformadas pelo Senhor. Não é... É claro que as pessoas se inspiram também, né? Vendo a gente, as nossas atitudes, mas, cara, tudo depende somente de uma decisão nossa, permitindo que o Senhor transforme, penso eu. E há exatos 1 ano e 2 meses, aconteceu de verdade um processo de conversão. Sabe quando o cara aceita Jesus há 4 anos atrás, mas ele se entrega para viver para começar a viver o que o Senhor tem a partir daí? Então, tem 1 ano e 2 meses. E eu nunca testemunhei isso para vocês. Eu nunca, inclusive, falei assim, sabe, dessa forma. E aí o pastor falando sobre oração, e aí Deus foi me lembrando, sabe, de quantas vezes porque os pastores já cuidam de mim há, acho que uns 8 anos, mais ou menos. E quantas vezes eu entrei na igreja, sabe, cabisbaixa, triste, cara, chateada, com a situação que eu vivia dentro de casa, nesse aspecto, né, da bebida, das amizades e tudo mais. Com o Marcos, ele sempre foi um cara maravilhoso, do coração ensinável. Meu marido é incrível. Mas eu vivi alguns desafios que eu falava, Deus, caramba. E quantas vezes eu entrei na igreja, sabe, chateada com isso. E há 1 ano e 2 meses, isso começou a ser transformado. No monte, né, naquele dia. Então, ali foi virada uma chave. Tem 1 ano e 2 meses, eu nunca parei para agradecer por isso. Então, talvez o contexto de vocês, sabe, seja completamente diferente. Eu estou falando, né, de um processo de conversão do meu marido. Pode ser de uma pessoa que vocês amam muito. Pode ser de uma outra área que vocês oram há muito tempo e vocês falam, cara, nada acontece. Mas, gente, é muito louco. Eu estou nesse processo há 5 anos. E a minha ficha de que a oração que eu fazia há 5 anos, os choros que eu secava há 5 anos, hoje, não fazem mais parte da minha rotina, sabe? Então, às vezes, a gente esquece, por conta das loucuras, sabe? A gente esquece do óbvio. É igual o pastor testemunhando. Cara, vivi 7 anos com uma doença, eu tô curada e, de repente, eu não... tô curada e faz um tempinho. É tipo isso, entendeu? É tipo isso. Então, eu vim testificar para gerar no coração de vocês fé pelo que vocês têm pedido e também agradecimento a Deus porque Ele tem sido muito bom com todos os desafios, com todos os percalços, com tudo que demanda de uma vida adulta, sabe? Os desafios. Deus é fiel, cara, e Ele cuida da gente o tempo todo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aproveitando que o Marcão começou um processo no monte, amanhã 20 horas, no mesmo monte deste processo, perto da casa do Israel, avisa para sua mãe, caso ela queira ir. Atrás da casa da Pamela, lá perto. Da casa do Arthur, meu Deus, vamos montar uma ICIR lá no monte. Eu queria falar algo acerca do testemunho dela, já que ela deu essa brecha. Fato, nós estamos servindo ao Senhor juntas há mais de 8 anos. E um dia ela falou, pastora, eu quero conversar. Bem, minha filha, sabe o que é, pastora? É que eu estou orando com um menino da igreja X há 1 ano e não sei quantos meses. 1 ano e 2 meses? É 1 ano e 2 meses? Por aí, só para ver se eu estava com a mente boa. Eu falei, pode parar agora, esquece esse menino. Bicho, que negócio é esse? A senhora está falando sério? Eu falei, eu estou falando sério. Pode, que história é essa de ficar orando, sei, quase 1 ano e não, parou. Aí ela me chega com a história, pastora, já parei de orar pelo outro, mas agora... Mas eu falei assim, mas ele é crente? Não, pastora, mas eu conheço, pastora, há muitos anos. Eu falei assim, meu Deus, mulher, mas não era isso que eu estava te dizendo. Em 4 meses, olha para vocês, quando Deus tem algo, gente, não tem embaçação, não. Não tem. Pode ser que demore para acontecer a bênção do Senhor, mas se o Senhor determinou algo, vai ficar orando, o cara está orando primeiro porque ele já tem alguma situação.
Amém? Vocês estão entendendo que tem coisas que não dá para ficar enrolando e não se trata apenas de relacionamento. Entendeu? É algo, uma posição diante do Senhor. Então, amém. Recados. Amanhã, culto 10 horas da manhã. Nós vamos estar? Que ele está de férias ainda, glória a Deus. Deus abençoe as crianças neste período que já voltaram às aulas. Né? A maioria já voltou, né? Vocês sejam guardados pelo Senhor. Esse tempo vai passar. Vocês vão sentir saudade dos amigos. Amém? Domingo, culto normal. Segue a programação normal da igreja. A gente não fica postando toda hora. Não damos conta de fazer tudo. E o Brunão está num contexto para honra e glória do Senhor de trabalhos. Não está conseguindo. Graças a Deus. Amém? Vamos receber a bênção? Não vamos receber a bênção, não. Cacá no final do mês, dia 31, vamos ter o Cacá, logo nós vamos lançar, de agosto. É que ele está adiantando o mês, eu já me atrapalhou tudo. Na verdade, eu quero falar com vocês o seguinte, domingo, eu e a pastora Ângela, nós ficamos com as crianças, eu já falei isso num culto, no culto de segunda, mas eu vou repetir, para quem não assistiu, para quem não esteve aqui. Então, nós estávamos lá, subimos, ai pastora, não tem ninguém para ficar no Kids. E geralmente eu fico com os teens. Mas eu tenho uma experiência de ficar no Kids também. Mas eu estava ali, né? Não dá para ir sozinha. Então, pastora, você vai comigo? Vou. Fomos. E sério, irmãos, nós tínhamos um ministério infantil bonitinho, arrumadinho, lá na igreja que era aqui atrás. E neste domingo, até presos dentro da sala, ficou eu e a pastora Ângela. Ficamos presas. Se a gente não controla algo ali, a gente poderia ter causado um trauma nas crianças que estavam com a gente. Então, nós ficamos com um no colo, outro aqui no outro colo, um pequenininho aqui, outro maior aqui. Aí a gente colocava o celular para colocar a musiquinha, daqui a pouco um pegava o celular, a gente não sabia mais aonde ir, daqui a pouco outro esfregava a bolacha no outro. Por que isso acontecia? Porque as idades, não tem hora que não dá para misturar as idades. Então, o pouco espaço que tem uma divisória lá, nós vamos fazer mais uma sala. É só uma parede de drywall. É só isso. Eu já mandei mensagem. Diz que você já tinha mandado mensagem também. Cada um tem os pastores que merece. É que o Flavinho trabalha com esse negócio aí de drywall e gesso, só que ele não dá conta de ficar vindo na igreja. Então, quando esse dia acontecer, dele vir, eu preciso de ajuda. Antes desse dia acontecer, precisamos de ajuda financeira, porque nós precisamos comprar o material. Já está ali pertinho, é a ferragem, fura, tal. Olha que fácil. Põe as placas de drywall, tal. Não precisa nem pintar por enquanto, eu só preciso dividir essas crianças, porque já é escasso a mão de obra. Se eu sobrecarregar essas pastoras, elas não vão aguentar ficar lá, gente, porque cansa. Não é porque nós não amamos, nós precisamos dar condições para que elas possam servir lá. Amém? Estão juntos? Não tenho dinheiro, mas eu tenho o quê? Oração. Tempo para ajudar também. Tempo para ajudar também. E oração. E o Cacá é dia 31 de agosto. É isso aí. E aí você falou que ficou preso na sala, ó, a mãe do Luca tá bem ali, ó, olhando ali, ó. Você conseguiu aí. Tá vendo, né? Amém, vou ficar de pé. A família cortou o cabelo, pá. O Nuno também. Flavinho também. Só a Luna que não. Amém? Irmão, a semana não acabou ainda. Nós temos sexta-feira para acontecer muita coisa. E eu creio que nosso Deus pode nos surpreender. Para Deus pode acontecer de repente. Eu tenho buscado isso. Deus, quando vai ser o de repente? Amém? Que possa ser esses dias. Aqui vocês estão orando, estão pedindo que possa acontecer de repente o Senhor na vida de vocês. Amém? Recebam uma bênção. Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um até a volta do nosso querido e amado Jesus Cristo. E todos digam amém. Que Deus abençoe a semana de cada um. Amém? Tem cantina?